50 tons para o sucesso, 14º tom, o poder da revolta consciente. Você sabia que toda pessoa de sucesso é revoltada? Não revoltada contra Deus, contra as pessoas ou contra o governo, mas revoltada contra a situação ruim, revoltada contra a injustiça. A revolta consciente é uma não conformidade. A pessoa não se acomoda. E se não tem isso dentro de você, vão ensiná-lo a ter. A revolta não é uma causa primária, ela é uma consequência. Ela nasce da visão que a pessoa tem da grandeza de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a vida dela. Você sabe que Ele é muito grande, então entende que não pode se conformar com nada que não seja compatível com Ele. Se Deus é tão grande, não faz o menor sentido aceitar uma vida mesquinha, de derrota, de miséria, de opressão, de humilhação. Simplesmente não faz sentido. Como posso ser passivo diante de uma vida humilhante? Isso agita algo dentro de você. O seu ser não se conforma. É como se estivesse tudo torto no mundo. É a sensação de quem vê uma injustiça, de quem vê uma incoerência. Se não tem essa revolta dentro de si, procure desenvolver a sua visão a respeito de Deus. A sua forma de vê-lo vai despertar ou não essa revolta. Lembre-se do capítulo anterior. Invista em seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, para que possam trabalhar juntos. Muitas pessoas também desenvolvem essa revolta porque creem que merecem mais do que têm. Por se verem grandes, não aceitam uma vida pequena. Isso também funciona e também gera revolta. O problema é que é algo que depende exclusivamente da autoconfiança. Se um dia você se sentir pequeno e diminuído diante da situação, não vai conseguir reagir com a revolta necessária. Por isso, conseguir colocar a fonte da sua revolta na sua visão da grandeza de Deus é bem mais seguro. Quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos inimigos e passava pela humilhação de ter todo o seu trabalho roubado de tempos em tempos, Gideão descobriu dentro de si essa revolta. Ele estava malhando o trigo escondido num lugar em que se pisavam as uvas, para colocar a salvo dos inimigos. Quando o anjo se aproximou e o saudou, dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão respondeu com uma revolta sincera: "Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?" Juízes 6:13. Em outras palavras, Gideão estava afirmando: eu sei que Deus é grande e muito poderoso. Então, se Ele realmente está comigo, essa situação não faz o menor sentido. Note que ele não se rebelou contra Deus. Apenas demonstrou que acreditava no que tinha ouvido a seu respeito durante todo esse tempo. Usou a lógica e encontrou uma situação incoerente. A resposta que recebeu foi surpreendente. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6:14. Vai nessa tua força. A força de Gideão era a sua revolta. O que eu chamo de revolta consciente, muitos podem chamar de inconformismo positivo, que é quando a pessoa, com a motivação de melhorar, de resolver um problema, se dispõe a atitudes criativas e corajosas, independentemente da dificuldade que possa enfrentar, pois jamais se rende. No revoltado, Deus tem um aliado. O revoltado é diferente, o olhar é diferente, as atitudes são diferentes, o comportamento é diferente, a postura é diferente. E os resultados que ele alcança também são diferentes. Quem manifesta essa revolta é uma tocha. Queima e ilumina. Tem um fogo queimando dentro de si que não o deixa se acomodar, que não o deixa se entregar e que o faz partir para cima de qualquer situação. Essa revolta é a sua força. Ela joga o problema na lona, dando o soco certeiro. Essa revolta é a sua força. Ela joga o problema na lona, dando o soco certeiro. Em vez de viver apavorada com os problemas, a pessoa reage de tal maneira que o problema passa a ter medo dela, porque sabe que ela não vai dar descanso até sua vida mudar. É uma questão de honra. A situação pode estar horrível, mas continua lutando. Qualquer problema age como um rolo compressor.
Se você recua, ele avança até esmagar absolutamente tudo. Se ficar calado, inerte diante da situação, é como se estivesse consentindo, dando permissão ao rolo compressor para avançar. Como no dito popular, quem cala, consente. Mas quando você tem essa revolta motivadora dentro de si, não fica calado. Entenda bem, quem manifesta a revolta consciente não fica com problemas com as pessoas, nem reclama. Talvez até fique calado diante das outras pessoas, mas não fica calado diante de Deus. Quando a pessoa está revoltada, fala com Deus de forma diferente. Fala como quem crê no poder que Ele tem e em quem Ele é, como quem não espera menos dele. Mas, cuidado, há uma grande diferença entre revolta e rebeldia. Meu colega Guaraci Santos explicou da seguinte maneira: a rebeldia é diferente da revolta. A revolta é racional, ela empurra para Deus. A rebeldia é um desespero, porque leva a pessoa a pagar mal com o mal, a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Perfeito. A revolta é racional, a rebeldia é emocional. Outro personagem de que me lembro quando falo de revolta é Jó. Sei que muitos só o ligam à paciência, mas ele era assumidamente revoltado. Ele disse: ainda hoje minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Jó 23, 2-6. A certeza de que Deus o atenderia e resolveria sua situação era tão grande que ele queria encontrá-lo pessoalmente. Deus permite que você seja ferido, provocado, machucado, para sua fé se aquecer. Ele não deseja nem planeja, mas permite. Quanto mais problemas, mais revoltada a pessoa fica, ou deveria ficar. Quanto mais lutas, mais a fé da pessoa se acende. A revolta é tão forte que ninguém consegue tirar de dentro dela o que ela quer. E quanto mais difícil fica, mais ela crê, mais ela acredita que aquilo vai acontecer e mais força ela coloca. Ninguém consegue tirar de dentro de um revoltado aquilo que ele quer. O que você quer? Recuperar o que perdeu? Respeito? Credibilidade? Tudo o que deseja de volta, se você se revoltar de maneira racional e convicta, alcançará. Eu me lembro da história de uma senhora que estava no hospital, já desenganada pelos médicos. Uma voluntária que trabalha conosco levou para ela uma Bíblia de presente e lhe disse que Deus é grande. Imediatamente, aquela senhora pegou a Bíblia e falou com Deus: eu estou morrendo. Vou dormir hoje em cima dessa Bíblia. Se o Senhor é grande mesmo, como ela está falando, se eu amanhecer morta, todo mundo vai saber que confiei na tua palavra e morri. Mas se o Senhor me curar, eu vou falar para todo mundo que essa palavra é poderosa. Daquele dia em diante, ela começou a melhorar, viu o resultado de sua fé e surpreendeu os médicos com sua recuperação. Ela só teve essa história de superação para contar porque estava indignada. E não estava indignada contra Deus, mas contra a situação que não parecia fazer sentido. O que atrapalha o nascimento dessa revolta justa é o pensamento religioso, embora antibíblico, de que Deus prova as pessoas com desgraças, doenças e miséria. Esse pensamento faz com que a pessoa fique em dúvida, achando, por exemplo, que Deus seria um pai capaz de colocar um câncer em seu filho para prová-lo. Que pai cruel seria esse? Essa ideia foi tirada da tradição religiosa. Não tem absolutamente nada a ver com a descrição bíblica do caráter de Deus. Sempre que o povo estava próximo de Deus, andando em seus caminhos, tinha a garantia da proteção. Se o povo se desviava do caminho, ficava à mercê dos problemas naturais sem proteção. Essa mesma garantia temos hoje. Deus não é torturador. As dificuldades existem para ser superadas por meio dessa revolta racional. Agora, vamos trazer esse capítulo para as nossas vidas, absorver aquilo que é interessante e necessário, apenas aquilo que é interessante e necessário realmente, respirar corretamente, inspirar e expirar por 8 vezes, contando até 8.